Se você quiser acompanhar comigo uma reflexão que Paulo faz ali no livro de Filipenses, não será o texto que nós ficaremos hoje, mas é uma reflexão muito relevante para pensarmos e introduzirmos o que nós refletiremos hoje. Filipenses capítulo 2. Paulo ele reflete a respeito da vinda de Cristo aqui, do mistério e ministério da encarnação e da vinda do próprio Deus homem aqui nessa terra. Ali no capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5, Paulo ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E o verso 7, que encerra o centro dessa mensagem: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando falamos a respeito do dia da paixão, nós temos que lembrar que o fato de Jesus estar aqui na terra é algo que já remonta a toda uma noção de sofrimento. A própria encarnação, ela já traduz essa vivência, essa existência sofrível que Cristo teve aqui. Cristo, sendo completamente Deus, como a revelação vai nos dizer, ele decide subsistir, existir em forma de Deus, mas se esvaziando durante um período de sua divindade. O próprio Deus, sendo eterno, sendo poderoso e supremo ser, ele decide abrir mão de tudo aquilo. E durante algumas décadas, ele vive aqui entre seres humanos, em figura de servo, humilhando-se, até o ponto de chegar a essa humilhação maior que é figurada na cruz. Quando nós olhamos para toda a narrativa da história de Cristo, registrada ali nos 4 evangelhos, nós percebemos nitidamente essa realidade que Jesus passou. Eu te convido a abrir sua Bíblia agora, junto comigo lá no livro de Mateus. Não nos últimos capítulos, que veremos mais adiante, mas sim lá no início, Mateus capítulo 1, momento em que Jesus é introduzido para nós, na sua vinda aqui para a terra. Mateus ele inicia o seu livro falando da genealogia de Jesus, e depois, a partir do verso 18, ele fala a respeito da gestação de Cristo, momento em que Jesus ele está ali ainda no ventre de sua mãe. Nós temos a seguinte descrição a partir do verso 18 de Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós temos a seguinte situação: um casal de noivos, já ali ajustados para o casamento, que não moravam juntos ainda, não viviam baixo o mesmo teto. Eles se deparam com a situação de que essa mulher, ela recebe a visita de um ser celestial e diz que ela vai estar ali grávida, que ela vai dar à luz a um filho. Tente pensar um pouco nessa situação. Você, mulher, tente pensar em uma situação em que você tem que chegar para o seu marido, futuro marido, né? Estava ainda em processo, uma realidade um tanto diferente da nossa, né? Apenas quando casamos, na nossa cultura, é que entendemos o outro como um cônjuge, mas na cultura judaica o casamento ele era feito previamente, depois era concretizado apenas. Pense você como mulher, diante de um cenário desse, você tem que chegar até o seu esposo e dizer: olha, eu estou grávida, mas eu não te traí. Eu sou aqui um instrumento de Deus e estou grávida do próprio Deus homem, que vai vir aqui para salvar a humanidade. Pense você, marido, homem, ouvindo essa história da mulher com quem você vai se casar. Ela está grávida, mas ela não te enganou. Essa história ela trouxe uma confusão e um problema para os pais de Jesus. Quando nós olhamos o restante aqui dessa narração, nós vemos no verso 19 que José era um homem justo e por isso ele não queria difamar, não queria infamar ali Maria, até porque isso poderia trazer para ela, inclusive, uma sentença de morte, o fato dela ter adulterado ali e tendo relações com outros homens e que não com o seu esposo. Então ele decide, diante disso, sendo ainda um homem justo, deixá-la secretamente. Ele abandona Maria naquele momento. Ainda na gestação de Jesus, nós vemos uma situação muito sofrível,
uma mãe que está ali se preparando para receber o próprio Deus encarnado, que precisa se colocar em uma situação em que o próprio esposo acha que foi traído e que abandona Maria ali com Jesus em seu ventre, naquele momento inicial. É necessário Deus enviar, no verso 20, um anjo do Senhor para chegar para José e falar: é verdade o que Maria está dizendo, fique com ela. Para que José, de fato, volte até Maria e tenha ali o bebê Jesus, né? Perceba que desde o início da vinda de Cristo para cá, seja no céu, quando ele precisa se esvaziar de quem ele é, da sua eternidade, do seu poder, da sua soberania, para vir se reduzir à forma de servo, de ser humano. Nós temos aqui Jesus sofrendo também ainda no ventre de sua mãe com a separação de seus pais, diante de uma situação turbulenta. O nascimento de Cristo também não foi dos mais simples e mais fáceis. Essa parte da história conhecida por todos, está em nossa cultura. Maria e José precisam se dirigir até Belém. Eles viviam ali no norte do país, no norte de Israel, e eles precisam baixar até quase o sul do país, onde a cidade de Belém ficava. Uma viagem muito longa, que eles não fazem de carro ou de avião. Eles precisam fazer essa viagem a pé ou no lombo de um animal. Maria está grávida e está a ponto de ter ali um filho, e ela faz uma viagem extremamente exaustiva, apenas para chegar em um lugar e descobrir que não há ali instalação para ela. Você conhece essa parte da história? A história em que nós vemos o Rei do Universo nascendo ali, sendo depositado em uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam, já que não havia lugar para ele em uma estalagem. É importante que você perceba, quando nós olhamos para esse relato, que muito embora a Semana da Paixão, muito embora o dia da cruz, seja ali o ápice do sofrimento de Cristo, toda a sua existência enquanto ele esteve aqui na Terra, foi uma existência extremamente sofrível. Nós temos pouquíssimos relatos a respeito da infância de Cristo. Os evangelistas, eles se concentram mais no ministério de fato público de Jesus, que se inicia com o seu batismo ali quando ele tinha por volta dos 30 anos. Durante 3 anos e meio da vida de Cristo, ele passou por dentre o povo de Israel, ensinando coisas maravilhosas. Ele passou curando pessoas, ele passou expulsando demônios, libertando pessoas, trazendo ensinamentos que faziam com que as pessoas vivessem melhor. Ele recebia e acolhia as pessoas, amava a todos. E durante esses 3 anos e meio que Jesus viveu assim, o que nós temos como padrão é um modelo de rejeição constante ao seu ministério. Não foi apenas naquela semana fatídica que Jesus ele foi conduzido a uma tentativa de morte. Nós temos outros relatos disso. Momentos em que tomam pedras em suas mãos para apedrejar Jesus, momentos em que buscam prendê-lo. Nós temos vários e vários momentos desses 3 anos e meio de ministério de Cristo, em que Cristo vive apenas demonstrando amor, ensinando coisas maravilhosas, e o que ele recebe em troca, normalmente é rejeição e acusações infundadas. O próprio Deus é acusado de ter um pacto com o diabo nos evangelhos, pelos líderes religiosos da época. Quando nós falamos a respeito dessa última semana e dessa sexta-feira fatídica, é importante que você entenda que a Semana da Paixão, o sofrimento de Cristo não foi algo extremamente incomum, ou uma variação da existência de Cristo aqui na Terra. Foi apenas o ápice de algo que se repetia constantemente. Uma existência de sofrimento. E mesmo se você não acreditar na divindade de Cristo, mesmo se você não acreditar que Ele é o próprio Deus que veio aqui para morrer pelos nossos pecados, mesmo que você não acredite em nada disso, tente pensar que estamos falando aqui de ao menos um homem que veio apenas fazer o bem, apenas fazer o que é certo, apenas amar as pessoas e ensinar, e ainda assim sofre tudo isso. Tudo isso. Até que finalmente nós chegamos na última semana de Jesus. Nós falamos um pouco na quarta-feira a respeito da entrada triunfal,
como as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo ali. Quando Jesus tem que se deparar com as pessoas perguntando quem é ele, e outros sequer entendendo quem era Jesus e respondendo que ele era simplesmente um profeta. Nós falamos a respeito do choque, da frustração de Cristo diante de um templo e diante de pessoas que não estavam ali, de fato, demonstrando aquilo que elas eram integralmente, mas apenas tendo ali uma aparência fértil, externa, mas internamente eram vazios de qualquer coisa. Falamos ontem sobre isso. E finalmente nós podemos chegar na quinta e sexta-feira daquela semana, quando Jesus, após reunir os 12 discípulos, ele participa ali da Páscoa com eles. Eles preparam ali a ceia, comem juntos. Jesus ali identifica quem é o traidor, né? E após esse momento, em que mais uma vez ele anuncia que a sua morte está para acontecer, institui ali o ritual da Santa Ceia, que nós praticamos até hoje. Jesus, ele sai com os discípulos. E eu te convido a acompanhar comigo, agora mais detidamente, o relato desses últimos momentos. Nós vamos acompanhar o relato que Marcos faz no seu Evangelho. E ele se dá a partir do capítulo 14. Nós vamos ver ali, principalmente, a partir do verso 32. Logo após a Santa Ceia, Jesus, estando ali muito afetado com aquela situação, ele junta os seus discípulos e ele sai com eles. No verso 32 do capítulo 14 de Marcos, nos é dito que eles vão a um lugar chamado Getsêmani. E quando eles chegam ali, Jesus faz um pedido para os discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. No verso 33 é dito que ele toma para si os seus amigos mais próximos. Ele chama para perto de si Pedro, Tiago e João. No momento em que ele começa a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus já sabia o que ocorreria com ele no outro dia. E isso começa a afetá-lo. Eu sei que você entende o que Jesus fez, porque naqueles momentos que nós estamos muito maus, está tudo muito ruim, a gente precisa de gente por perto. Aquelas pessoas que a gente sabe que nos ama, que nos apoia naquele momento. E Jesus, ele faz isso. Ele chama 3 dos seus amigos e diz para eles, no verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O pedido de Cristo é aquele mesmo que a gente ouve de um amigo que está sofrendo demais e que fala: olha, eu estou muito mal, está doendo, está difícil, e eu preciso do seu apoio agora, então fique aqui e ore comigo, vigie neste momento. Então Jesus se afasta dos discípulos, no verso 35, ele vai um pouco mais adiante, ele se prostra em terra e ele ora para Deus. Ele ora para o Pai dizendo que, se possível, ele fosse poupado daquilo. Porque entenda que Jesus, ele não está sofrendo apenas a possibilidade de morte, mas entenda que toda a situação do pecado, como nós já vimos, está agora pesando sobre ele. Ele está diante de uma questão cósmica muito maior, que os discípulos não entendem, que a gente não consegue entender na prática, apenas especular aqui. E diante disso, no verso 36, Cristo fala aquela famosa frase: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois de ter essa conversa com Deus Pai, Jesus, ele volta até perto dos seus amigos, aqueles mais próximos, para quem ele tinha dito que a alma dele estava profundamente triste até a morte, e encontra eles dormindo. Encontra eles nem um pouco preocupados com a situação. Jesus, ele chama Pedro e diz: olha, Simão, por que tu dormes? Você não pode ficar nem 1 hora comigo? E então, no verso 38, ele repete, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E então ele se retira novamente e vai orar repetindo as mesmas coisas. E quando ele retorna pela segunda vez, novamente, eles estão dormindo. Os amigos mais próximos de Jesus, que viveram 3 anos e meio com ele, que viram grandes milagres, que tiveram a vida mudada drasticamente por Jesus, agora não conseguem ficar acordados
durante 1 ou 2 horas, para ajudar Jesus. Cristo sabe o que vai acontecer com ele. E nesse momento de sofrimento ele não tem ninguém. Ele está ali passando por essa situação e está sozinho. Se não bastasse repetir pela segunda vez, o verso 41 diz que pela terceira vez Jesus volta e eles ainda estão dormindo, estão repousando. E Jesus disse: olha, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo agora entregue nas mãos dos pecadores. Porque nesse exato momento ele olha um pouco de longe e ele vê chegando ali um mini exército. E na frente dele está um outro amigo de Jesus. Mais um que viveu 3 anos e meio com ele. Mais um que estava mais próximo com Cristo. Participou da ceia da Páscoa com ele. Algo que era destinado para a família. E ele está aqui conduzindo esse pequeno exército até Jesus. E com um beijo, um símbolo de afeto, de carinho. Jesus ele é traído por um dos seus. E ele é preso finalmente. Nesse contexto você conhece bem a história, ainda uma demonstração de amor de Jesus, Quando Pedro, naquele ímpeto, ele corta a orelha de um dos soldados, Jesus cura aquele homem e fala para Pedro que não é assim que ele quer que haja. E Jesus ele é finalmente levado ali, para começar a ser julgado. Abandonado aqui pelos seus amigos, começa a ser ferido por aqueles por quem ele está agora se sacrificando e se oferecendo. Depois de 30 e alguns anos, sofrendo neste mundo, esvaziado de quem ele é. Tudo isso em prol da nossa redenção. E é importante que você comece a pensar e que você se lembre a cada momento que nós estudarmos os outros detalhes da história de Jesus, desses últimos momentos, que você conhece muito bem. Que Jesus não está passando tudo isso porque ele merecia. Não está passando tudo isso porque ele gosta de sofrer. Ele está passando tudo isso simplesmente para que eu e você tivéssemos a chance hoje de olhar para esse sacrifício e aceitar. É incrível você pensar que ele não está fazendo isso para que você com certeza se salve por sinal. Se nenhum ser humano quisesse aceitar o sacrifício de Jesus, nenhum se salvaria. Ele está fazendo tudo isso apenas para te dar a oportunidade de aceitar. Para que caso você e eu quiséssemos, a gente poderia lançar mão desse sacrifício e tomar para nós. E ainda assim, Jesus ele segue aqui. Ele é levado primeiro ao Sinédrio, no verso 53, a cúpula que coordena e conduz Israel nesse período, os principais do povo. E ali ele começa a ser acusado falsamente. Nós temos no verso 56 que muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas não era suficiente porque eles não eram coerentes quanto a isso. Eles instigam Jesus o tempo todo para que eles tenham uma razão para prendê-lo de fato e matá-lo. Até que finalmente, depois de um largo silêncio, no verso 61, é dito que o sumo sacerdote ele interroga Jesus finalmente dizendo: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde no verso 62, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Neste momento o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz: olha, a gente não precisa de mais nenhuma testemunha, porque a blasfêmia ela foi aqui dita na nossa frente. Na cultura bíblica, nós vemos isso muito claramente. O fato de Jesus se nomear o Filho de Deus não coloca ele como uma pessoa inferior na Trindade, ou não coloca ele como alguém que não é divino. Mas sim na mentalidade hebraico-bíblica que constrói esse livro. Diz nada menos do que o próprio Jesus se assumindo como Deus. Como alguém que representa e reflete as mesmas características de seu Pai. É por isso que Jesus ele é sentenciado à morte nesse momento. E já nesse momento ele começa a sofrer no verso 64, porque ele é julgado e sentenciado como réu de morte. Colocam então no verso 65 alguns para cuspir nele, cobrem o rosto dele, começam a dar murros e a escarnecer dizendo: profetiza, diz quem te bateu.
Jesus ele passa por um julgamento que não é justo, que não segue as leis judaicas, não segue depois as leis romanas, porque ele vai partir para esse julgamento também. E se não bastasse tudo isso, a partir do verso 66 nós vemos um momento muito triste, porque talvez aquele que nós podemos falar que é o melhor amigo de Cristo, mais próximo dele, que é Pedro, mesmo indo para falar com Jesus, para ver ele gera essa situação de ter que negá-lo por 3 vezes. E se não bastasse, se você olhar ali o verso 70 e 71, nós vemos Pedro fugindo dessa acusação de ser um discípulo de Jesus, de modo a começar a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem de quem falais. E esse praguejar, ele parece ser dirigido a Jesus. Pedro começa a falar contra Jesus, começa a insultá-lo e a dizer: eu sequer conheço esse homem. Jesus passa por tudo isso nesse último dia. E, finalmente, nós temos o momento em que ele é levado até Pilatos, no capítulo 15. O povo de Israel, os judeus, eles não tinham o direito ali de sentenciar alguém à morte. Eles estavam sob o domínio de Roma nesse período, e Roma trazia para si esse direito. A pena de morte poderia ser dada apenas por um oficial romano, nunca por um oficial local. Por isso ele precisa ser julgado novamente, agora por Pilatos, o representante ali romano daquela localidade. Então nós temos Pilatos começando um julgamento aqui, no verso 2, perguntando: és tu o rei dos judeus? Pilatos, ele começa com esse questionamento, porque para Pilatos, sendo ali um representante de Roma, ele não se importa se Jesus é Deus, ou se ele é o Messias judaico, ou quem ele não se importa com isso. Porque o ponto que ele precisa se cuidar é saber se Jesus ele estava querendo causar uma revolução política, tirar ali Roma do poderio ali sobre Israel. E ele pergunta isso para Jesus, só que Jesus não responde diretamente, porque não era isso que Jesus estava assumindo sobre si. As acusações que levam até Pilatos não correspondem com a realidade. Jesus ele não tem a pretensão de derrubar o Império Romano, de instituir o reino judeu ali. Ele não tem. Aquele povo, no domingo, na entrada triunfal, tinha entendido completamente errado. E Jesus ele foge ali das respostas, exatamente porque esse não era o seu objetivo. Até que finalmente, como ele não responde Pilatos fica admirado, e no verso 6, o narrador ele nos dá a informação de que naquele período era comum que um prisioneiro fosse solto. Então eles chamam ali Barrabás, um homem que é descrito como havendo cometido um homicídio. E então Pilatos ele apresenta os dois. Quem vocês querem que seja solto? No verso 9. O rei dos judeus? E aí ele começa a ouvir, no verso 11. Nós queremos que solte Barrabás. No verso 12, Pilatos confirma: o que você quer então que eu faça com o rei dos judeus? E aquela mesma multidão, como eu mencionei para vocês, que há 4 dias havia gritado Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. São aqueles que vão gritar e clamar: crucifica-o. E cada vez que Pilatos perguntava que mal ele fez, o que ele fez de errado, eles apenas gritavam: crucifica-o. Pilatos, ele dá uma primeira sentença a Jesus. Nós temos a descrição disso nos outros evangelhos. Ele ordena que Jesus ele fosse açoitado. No direito romano, você tinha 2 principais punições que alguém poderia sofrer. A maior delas era a pena de morte. Poderia ser feita de algumas formas, inclusive por crucifixão. A segunda pena pior que poderia ser aplicada seria a pena de açoites, que alguém era levado ali e era açoitado. A pessoa ela era despida nesse momento, ela era colocada ali sobre um local público, acessível para qualquer um que quisesse ver o cumprimento da pena. Então eles tomavam ali uns instrumentos que eram feitos normalmente com tiras de couro, e na ponta deles algo de metal era colocado,
algo semelhante a pregos ou algumas tarraxas que tinham pontas. E a pessoa então era chicoteada com aquilo. Depois de algumas chicotadas, né, a pessoa ela começava a deixar de sentir, porque os nervos eles começavam a serem danificados. E Jesus ele é submetido a isso. Se não bastasse sofrer a pena, o texto bíblico ele nos relata que ele é levado, né, no verso 16 e 17, até um certo local, e então eles vestem Jesus de púrpura, tecem uma coroa de espinhos, colocam sobre a sua cabeça e começam a zombar dele. Salve, Rei dos Judeus. Batem na cabeça dele com um pedaço de pau, cospem nele e de forma bem complicada, eles começam a adorar zombando de Jesus. Depois de tudo isso, eles levam Jesus finalmente a ser crucificado. Ninguém poderia assumir essas duas penas cumulativamente. Era uma ou outra no direito romano. Mas Jesus ele sofre as duas. Quando ele é levado até o caminho da cruz, Jesus ele não está se aguentando em pé. O fato de um homem ser chamado para carregar a cruz de Cristo não é por bondade romana. Jesus ele for açoitado, perderam muito sangue. Ele não consegue carregar ali o símbolo da sua culpa quando ele vai até o Calvário. Até porque o processo de crucifixão era um processo muito doloroso, vergonhoso. As pessoas elas eram colocadas ali para passar por dentro da cidade com aquela madeira que eles seriam crucificados depois, dizendo para todos que ele era o pior tipo de pessoa que existia, que cometeu o pior crime que poderia ser cometido e que aquela pessoa não tinha direito a viver. Jesus ele é levado a passar por tudo aquilo, até que finalmente ele chega no Gólgota. Então ele é amarrado ali, preso sobre a cruz. E ele é pendurado para que todos pudessem ver. Talvez sem vestes, como era na prática da época. Colocam Jesus no centro entre dois ladrões e continuam a zombar dele. No verso 29 do capítulo 15 de Marcos, no verso 31, no verso 32, nós temos tudo isso sendo registrado. Chegavam a ponto de olhar para Jesus e falar: olha, se você é tudo isso que você dizia, desce daí, se salve. Já que você não precisa passar por tudo isso. E mais uma vez eu te lembro que Jesus não está passando por tudo isso porque Ele quer, porque Ele precisa ou porque Ele merece. Jesus ele está passando por tudo isso porque um dia a raça humana decidiu se afastar dele. A raça humana decidiu tomar o domínio do mundo e de sua própria vida. Algo que conduziria a eles à morte, ao destino que agora Jesus estava vivendo. Ele não está fazendo isso porque Jesus ele gosta de sofrer. Ele está fazendo tudo isso porque senão nós teríamos que passar algo muito semelhante. Teríamos que viver essa morte. E por amor a nós, Jesus olha e decide passar por tudo isso por nós. Depois de 30 anos de sofrimento, depois de ter deixado de ser quem Ele era, Ele decide passar por tudo isso. Até que finalmente, pouco tempo depois, Jesus morre. Isso tampouco era comum. As pessoas demoravam a morrer quando estavam ali crucificadas. Normalmente morriam por asfixia, porque não conseguiam, eles precisavam se pendurar sobre suas pernas para poder respirar. E então, para acelerar a morte, eles quebravam as pernas ali dos presos, para que essa pessoa não conseguisse respirar e finalmente morresse. Ou então ela morreria de fome ou de sede, ali pendurado naquele local. Mas Jesus ele morre muito rápido porque ele está sofrendo muito fisicamente e mentalmente. Com tudo isso, nós temos um momento em que Jesus entrega o seu espírito e ele expira finalmente e vem ali a falecer.
É muito doloroso falar sobre isso. Você imaginar que Cristo não está passando tudo isso porque Ele merece, precisa ou quer, mas por mim e por você. E apenas para nos dar uma oportunidade de aceitar. E é triste pensar nisso, porque por vezes nós vivemos como se isso não tivesse acontecido. Nós sabemos que isso é histórico, que isso ocorreu, mas nós vivemos como se a cruz fosse apenas uma história inventada. E eu preciso que você vá para casa hoje pensando em duas coisas principalmente. A primeira delas é que, quando você por alguma razão vier a pensar que a sua vida ela não tem importância, que a sua vida ela não importa a ninguém, ela não é grande o suficiente, lembre-se que ela é tão importante, que ela vale tanto, que o próprio Deus veio aqui, se esvaziou de quem era, sofreu durante 30 anos, sofreu tudo isso para que você pudesse viver. Não se permita, ou não permita ninguém dizer que você não vale o suficiente, porque sua vida valeu muito para que Cristo fizesse isso. O segundo ponto que eu preciso que você entenda, e que você pense muito bem, é o seguinte: esse sacrifício que Cristo fez foi para te dar uma oportunidade, te dar a possibilidade de se salvar. E eu te pergunto, como você tem vivido diante disso? O quanto você tem pego o sacrifício de Cristo e feito valer na sua vida? Ou você tem vivido menosprezando esse sacrifício e desperdiçando a sua vida como se ela não valesse nada? Cristo, Ele morreu para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de estarmos conversando aqui. E para que você tivesse a oportunidade de aceitá-lo, aceitar a morte dele no seu lugar. Ele passou por tudo isso para que você tivesse uma chance. E eu te pergunto novamente, o que você tem feito com essa chance que Cristo te deu? Você tem desperdiçado ela e banalizado o sacrifício de Cristo e todo o seu sofrimento? Ou você tem vivido fazendo valer cada dia a cruz de Cristo na sua vida? Nós já falamos sobre isso em outro momento, mas eu sempre acho importante lembrar. Dentro de pouco, um dia, Cristo ele vai retornar. E quando Ele voltar, em razão de como nós nos relacionamos com Deus e com a lei de Deus, a sentença para todos e qualquer um será a mesma. Você não merece a vida eterna. Você está sentenciado à morte. A diferença entre aqueles que vão viver uma eternidade ou vão deixar de existir, tendo a morte eterna, é apenas uma. Aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, olharam para a cruz e tomaram ela para si, Jesus ele vai olhar para eles, vai olhar para Deus Pai e vai falar: olha Pai, o meu sangue, a morte que ele deveria morrer, eu já morri no lugar dele, porque ele aceitou um dia. Pode ter sido naquela sexta-feira lá na igreja do Brooklyn ou na sua casa, mas ele aceitou e ele fez valer o meu sacrifício. Quando você olhar para a cruz, não pense nela como apenas uma história inventada. Lembre-se dela como o maior evento que esse mundo já viu. Lembre-se que sua vida vale muito. E lembre-se que esse sacrifício ele não pode ser em vão. E se você não aceitá-lo e viver a sua vida conforme aquilo que Deus preparou para você, você estará banalizando o sacrifício do próprio Deus. Para encerrar, eu gostaria apenas de ler um último texto com vocês. Se vocês puderem passar algumas páginas da sua Bíblia e chegar lá em Lucas, capítulo 9. Nós temos uma orientação de Jesus. Antes mesmo de morrer, Cristo ele deixou uma ordem, uma orientação de como os discípulos dele, os cristãos, deveriam viver. Ele diz isso a partir do verso 23.
E ele vai falar o seguinte: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E Jesus termina esse primeiro raciocínio com uma pergunta retórica: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? E eu te pergunto agora mais uma vez: de que vale você ter uma vida aqui nessa terra, tendo tudo aquilo que você quer, colhendo consequências extremamente negativas disso, e depois perder uma eternidade inteira que Deus planejou para você? De que vale você abrir mão desse sacrifício para viver 60, 70 anos aqui neste mundo miserável, que é o mundo que nós vivemos? Vale a pena? Se você é assim como eu achar que não, o segredo de Cristo é: negue-se a si mesmo. Abra mão de quem você é. Tome todos os dias a sua cruz. E aqui ele não está falando do seu esposo difícil, não está falando do filho que dá trabalho, não está falando do problema no emprego. A cruz é um símbolo de morte na Bíblia. Basicamente ele diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, aquilo que simboliza a sua morte, que você deixou de viver para você, e siga-me. Porque ele conclui no verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Faça valer o sacrifício de Jesus por você. Nós vamos orar logo mais. E nesse momento eu te convido a ter mais uma reflexão com Deus, a conversar com Ele. Se você por alguma razão ou por algum momento deixou de fazer valer o sacrifício de Cristo, se por alguma razão, mesmo não querendo, você banalizou esse grande presente que Jesus fez por você, não fez valer esse grande sacrifício, essa dolorosa ação de Cristo, converse com Ele para que isso mude. Converse com Ele para que você possa estar fazendo com que o sacrifício dele seja algo real para a sua vida. Peça a Jesus para que Ele te lembre todos os dias daquilo que Ele fez e que a cruz é algo real. Que Ele realmente passou por tudo aquilo para que hoje eu e você tivéssemos uma chance de aceitar. E o que vem logo depois é esse pacto com Deus. Você quer seguir a Ele? Assim como Cristo tomou uma cruz por você, pegue também a sua cruz agora, um símbolo de que você não vive mais para você, e comece a segui-lo, a viver conforme a vontade dEle. Felizmente, a história da cruz ela não termina aí. E amanhã nós veremos a parte da boa notícia disso. Mas hoje eu te convido a pensar a respeito da parte difícil.